o sistema não nos prepara para isso que eu quero trazer aqui. O sistema nos prepara para muitas coisas importantes da vida, com toda certeza. Só que aí eu pergunto para você, você aprendeu com o sistema autoconhecimento? Você aprendeu com o sistema equilíbrio? Você aprendeu com o sistema inteligência emocional? Você aprendeu com o sistema inteligência social? Você aprendeu com o sistema inteligência profissional? Você aprendeu com o sistema processo de identidade? Você aprendeu com o sistema relacionamento interpessoal? Você aprendeu com o sistema psicologia da riqueza? Você aprendeu com o sistema vendas? Você aprendeu com o sistema influenciar pessoas? Você aprendeu com o sistema persuasão? Você aprendeu com o sistema falar em público? Você aprendeu com o sistema empreendedorismo? Você aprendeu com o sistema liderança? Não! E por conta disso, as pessoas passam por muito percalço na sua carreira, muitos percalços no mundo corporativo, porque elas não foram desenvolvidas e preparadas para lidar com uma coisa que Harvard chama de QA, quociente de adversidade, lidarmos com adversidades. E aí as pessoas elas estão cada vez mais preparadas tecnicamente, elas possuem um preparo técnico excelente para executar as suas atividades operacionais, aquilo que elas têm como profissão, como trabalho ou como atividade do dia. E elas são desenvolvidas tecnicamente para fazer aquilo muito bem feito. Só que elas não sabem lidar com pessoas, elas não sabem vender, elas não têm uma comunicação eficaz, elas não sabem persuadir, elas não sabem lidar com desafios, qualquer coisa ela desmorona emocionalmente. E é esses percalços, são esses desafios emocionais que fazem com que a pessoa comece aos poucos desenvolver uma entropia psíquica. Felipe, o que significa isso? Uma entropia psíquica. Na física, a entropia é a desordem de um sistema. A entropia psíquica é a desordem do sistema psicológico. A pessoa psicologicamente, ela fica desorganizada, desorientada. E aí, eu quero trazer para você agora, e quero que você reflita muito com isso, que é uma coisa que chama a teoria da janela quebrada. O que significa? Isso foi conduzido por um psicólogo social. Essa teoria da janela quebrada, eles pegaram 2 carros e deixaram esses 2 carros em um ambiente, em um lugar, em uma rua. E um dos carros, eles estragaram um pouco o carro, quebraram um vidro, e o outro carro, ambos os carros iguais, ficou estacionado, um ao lado do outro estacionado. Um dos carros, então, estava intacto. E o outro, eles quebraram uma janela, estragaram uma coisinha ou outra naquele carro e deixaram assim. Em poucas semanas, aquele carro que estava com a janela quebrada, ele estava completamente destruído. Quebraram outras janelas, invadiram o carro, pegaram algumas coisas do carro, e enquanto o outro continuava intacto ao lado, 2 carros iguais. E se você observar em qualquer cidade que você mora, você observar uma casa que ela está abandonada, uma casa com uma mera janela quebrada, aos poucos começam a pichar a casa, começam a quebrar outras janelas, começam a invadir a casa. Por quê? Porque ela já está em desordem. A casa já está em desordem, o carro já está em desordem. E isso faz com que, inconscientemente, as pessoas entendam aquilo como uma desordem. Dentro da neurociência, que é uma das minhas linhas de estudo, que é uma das minhas especializações, na neurociência tem um conceito chamado de emotologia. Não é um conceito apenas da neurociência, mas uma das linhas que estuda também isso é as neurociências. O que significa a emotologia? Eu vou direto ao ponto. Emotologia, uma emoção desencadeia outra emoção de similar frequência. Então significa que, emocionalmente, se uma pessoa ela não está bem, ela tem uma tendência muito natural que os seus pensamentos, os seus sentimentos, eles começam a conduzir a mais sensações similares a essa sensação. Então, uma emoção desencadeia outra emoção de similar frequência. E só existe uma única pessoa que pode mudar esses processos de pensamentos, que somos nós mesmos, que é você mesmo. Nós conscientemente começarmos a observar os nossos pensamentos. Nós temos que compreendermos que quando nós temos um pensamento, nós não somos este pensamento, cientificamente falando. Nós somos o que permite esse pensamento existir. Então pensa assim, algumas vezes as pessoas, quando elas estão
com essa janela quebrada, que eu usei a analogia desse psicólogo social em instantes, se eu estou num processo hematológico de negatividade, de estresse, de ansiedade, pessoas que vivem uma vida assim preocupada, estressada, ansiosa, são seres humanos que aos poucos essas emoções, esses sentimentos, esses pensamentos, eles começam a tomar conta do sistema límbico, que é responsável pelo processo das emoções. Em pouco tempo, ela não sai mais daquilo. A casa emocional dela se torna essa. A casa emocional dela se torna essa. Então você entende que em todos os ambientes que você pisar, você encontrará uma pessoa assim? Não importa onde seja, todos aqui têm dentro de casa alguém assim. Eu tenho certeza. Se não é dentro do núcleo familiar, é dentro da própria família. Mas todas as pessoas têm no núcleo familiar alguém com comportamentos assim, pessoas extremamente ansiosas, estressadas, alguns até grosseiros. Todos os ambientes, o ambiente familiar, o ambiente profissional, se você sair nas ruas, você encontrará no trânsito pessoas buzinando, estressadas, tensas. A pergunta é, por que não saiu mais cedo de casa? Então, todo esse estresse, e nós já vamos entender onde nós queremos chegar com isso, você vai entender onde eu quero chegar com isso. O estado emocional é contagioso, direto ao ponto. O estado emocional é contagioso. Então esse estresse, essa tensão emocional, quando nós não temos inteligência socioemocional, é transmitido para nós. Então você entende que a hematologia, uma emoção desencadeia outra emoção de similar frequência. Entenda isso. Uma emoção desencadeia outra emoção de similar frequência. Quando eu tenho um pensamento ruim, ele é apenas um pensamento. Se eu aprender a conduzir o que está acontecendo emocionalmente, eu mudo esse fluxo de pensar, eu mudo esse contexto hematológico, eu mudo o resultado, eu mudo meu estado de humor, eu mudo a minha vida, eu mudo um ambiente. Por quê? Tubarão nada com tubarão, sardinha nada com sardinha. Entenda que mudança pessoal, transformação pessoal, gera transformação coletiva. E o que a gente busca aqui, primeiramente, é um estado de mudança psicológica, de mudança emocional, para então uma transformação. Por quê? Porque só mudar não é o suficiente. Eu posso pegar alguma coisa e mudar de lugar. Eu posso pegar alguma coisa que está aqui, pegar daqui e largar aqui. Só que a coisa continua sendo a mesma. Eu preciso transformar aquilo. E a nossa vida é o mesmo conceito. Eu preciso emergir em um processo de transformação. Isso eu tenho que ter clareza. Emergir em um processo de transformação. Pouquíssimas pessoas estão dispostas a desenvolver essa habilidade de inteligência socioemocional. Quando nós pegamos pessoas desequilibradas, elas muitas vezes acabam odiando a si mesma. É muito comum nós encontrarmos pessoas que odeiam a si mesmas. Só que entenda o que eu vou te dizer agora. Quando você odeia a si mesmo, você está odiando apenas um pensamento. Se você mudar esse fluxo de pensamento, você muda o que está acontecendo no teu mundo emocional. Emocional. Tudo é sobre pessoa, ou tudo são sobre pessoas o tempo todo.